Bom dia, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje estar dando uma olhada no livro de Hebreus. Vamos ler no capítulo 11, versículo 1 e versículo 7. Vamos estar falando hoje um pouco da construção da família, a construção da arca e a construção da família. Nós estamos no mês de maio, é o mês da família, onde toda a igreja, como eu disse no vídeo passado, está em oração no mundo todo. Toda a igreja de joelho, em oração, clamando pelas famílias, buscando a presença de Deus para as famílias. Então, eu vou iniciar bem aqui com o primeiro ponto. Eu tenho aqui em mão 4 pontos de oração. Leamos. A oração é a chave da vitória. É com a oração que essa igreja recebe vitória. O 1. O 2. A oração é o alicerce da igreja. Foi com a oração que Elias pediu fogo e o fogo desceu. E as irmãs do círculo de oração são as colunas do templo de Deus com a oração no nome de Jesus. Amém. Irmã do círculo de oração, não temas, porque Deus é o teu Deus, é o nosso Deus. E se passares pelo fogo, não te queimarás, pois quem está na tua frente é o leão da tribo de Judá. Amém? Temos outro ponto. Com o círculo de oração, a igreja na peleja grande ganhará a batalha e o noivo da igreja será exaltado. Exaltado e exaltado. Irmãs queridas, continue intercedendo, pois tu e nós somos a coluna do templo de Deus com a oração. Amém? Então, o início, agora vamos estar lendo. Vamos falar também depois, né? Aqui nos 7 pilares que constrói a família, que é o alicerce da família. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que não se vê. Então, a chave para a fé é nós aceitarmos o Senhor Jesus na nossa vida de coração, para que nós venhamos ter fé, crer que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. É com a fé nós ter a certeza que Deus existe, mesmo que nós não podemos tocar nele, né, com as nossas mãos carnais, mas com a fé que nós temos em Deus, a certeza que Ele é um Deus vivo e que a presença dEle está manifestada nas nossas vidas. Com os nossos olhos espirituais nós podemos tocar em Deus, com nossos olhos espirituais da fé nós podemos sentir a presença de Deus e ter a certeza que Deus está conosco em todos os momentos, que nós vamos ser vencedores e vencedoras, povo de Deus, igreja de Deus, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus nos garante que nós seremos mais do que vencedores naquele que nos fortalece, que é Jesus, que é o próprio Deus. Amém? Então, com a fé, nós temos a certeza de coisas que nós não estamos vendo. Não estamos vendo com os nossos olhos carnais, mas com a fé nós podemos ver e sentir o mundo espiritual. Vamos agora
para o versículo 7. No capítulo 11. O 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça com a verdade da fé. Então, Noé, a construção da arca, Noé, quando começou a construir a arca, ele construiu por 2 pontos muito seguros. Primeiro, a fé em Deus, no Deus que ele era temente, no Deus que ele acreditava. Foi pela fé. Ele não estava vendo Deus, mas ele acreditou na palavra de Deus. Quando Deus falou para ele, Deus deu uma ordem. A segunda foi a obediência. Ele ouviu a voz de Deus quando Deus ordenou para ele construir a arca, e ele obedeceu. Ele teve fé no que Deus estava falando e obedeceu e foi fazer o que Deus estava determinando para ele, que era a construção da arca. Se Noé não tivesse obedecido, Noé poderia ter perdido toda a família, juntamente com toda a humanidade dentro daquele dilúvio. Mas quando Deus tem promessa, Deus chama, é para que o povo dele é para obedecer. E com a nossa fé, nós vimos que Noé fez o que era certo pela fé, e a obediência foi a construção da arca. Quando ele construiu ali, ele salvou a vida dele e a vida da família dele. Então, Deus nos ordena que nós procuramos ter o exemplo de Noé, obedecer, ter fé, ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus nos ordena para a nossa salvação, para a segurança da nossa casa e da nossa família. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos ver aqui. Para o alicerce e a construção da sua família, da minha e da sua e das famílias da terra. Primeiro ponto, para a coluna de 7 colunas, para o alicerce da construção da sua família. Noé usou ali madeira, né? Primeiramente, ele teve fé e obedeceu. E a construção foi com madeira. E hoje a construção da nossa família é pela fé e por tudo que eu vou apresentar aqui agora, que a Bíblia nos entrega. Primeiro, para a construção da nossa família é a fé. Segundo, a oração. Terceiro ponto, a sabedoria. Porque se temos fé, nós vamos buscar a oração, porque nós sabemos, como nós acabamos de ver, que a oração é a chave, né, para chegarmos até a Deus. Que a oração é o que sustenta a coluna do templo do Senhor. É a que sustenta a igreja. Nós estamos de pé por causa da oração, uns orando pelos outros. É as irmãs de oração de joelho e a igreja de Cristo de pé. Amém? Então, a fé e a oração. Uma casa, um lar, não pode ser construído sem a oração. Um lar é uma casa construída que não tem a oração dentro daquela casa, é uma casa descoberta, é uma casa sem teto. É como que você construiu a sua casa, a sua residência,
mas você não colocou o teto. Aí você ali está disposto a receber o sol e a chuva, porque a sua casa só tem parede, a sua casa não tem teto. Então, o teto da sua casa é a oração. Cubra a sua casa com a oração. A proteção da sua casa é a fé em Deus e a oração, porque a oração é o alicerce que vai manter a sua família de pé. Sem a oração, sem a fé, a sua residência não se torna um lar, porque casa, qualquer um pode ter uma casa, mas lá precisa ser construído na fé, na oração e na sabedoria. O terceiro ponto aqui é sabedoria, pois a palavra de Deus também nos garante no livro de Provérbios que a mulher saiba, ela edifica o lar, né? Não diz que edifica uma casa, edifica um lar. E a tola destrói. Então que nós viemos ter a sabedoria de Deus, pedir lá em Tiago 5:1, a palavra de Deus nos ensina que se nós não tivermos sabedoria, se nós formos ainda aquelas pessoas tolo que vivem na tolice, fazendo coisas vãs, coisas que não vai nos sustentar, coisas que não tá alicerçada ao nosso Deus, nós vamos ser conhecida como uma mulher tola que destrói o lar e que destrói a família, destrói com a palavra de agressão, com a palavra de maldição, destrói com desunião, com contenda, com ciúme. Uma mulher ciumenta, ela destrói a vida dela, o casamento dela e a família dela. Porque a família unida é que levanta a atenção, é que chama a atenção das famílias que ainda não são convertidas. Você, no seu lar, tem união, tem paz. As famílias que não são ainda convertidas no Senhor Jesus vão ver aquele testemunho e vão querer ser como você, fazer como você faz. Diz, eu vou querer ser como a pessoa ali, a dona Maria, que é uma mulher sábia, que edifica a família. Então, assim nós vamos ganhar com a sabedoria, né, com o testemunho, nós vamos ganhar vidas, alcançar vida para o reino do Senhor Jesus. Então, nós vamos agora, a gente viu a sabedoria, que com a sabedoria nós constrói, sem sabedoria nós destrói. E o quarto ponto é o temor. Por que que Noé construiu, ouviu, teve fé, obedeceu? Porque ele tinha temor, ele era temente. A palavra diz que ele era temente a Deus. Então vamos ter o temor de Deus, trazer o temor de Deus para dentro do nosso lar, trazer o temor de Deus para a nossa família, para que nós possa cada dia fortalecer a nossa família mais e mais na presença de Deus, nos ensinamentos de Jesus e no caminho do nosso poderoso e Salvador Jesus Cristo, para que nós possa ganhar a nossa família para Cristo. Nós temos que estar alicerçado nessas colunas, nesses pontos. O quinto ponto é o perdão. Dentro de um lar tem que ter perdão. Se dentro do seu lar não tem perdão, então ali não tem como você manter o seu lar fortalecido nas colunas que o Senhor Jesus deixou para nós. Dentro da sua casa tem que haver perdão. Se haver perdão, tem união e comunhão. Por quê? Porque se eu fizer algo com alguma das pessoas que convivem comigo dentro da minha casa, com algum familiar meu, e eu senti que eu magoei, então eu tenho que ir até aquela pessoa e pedir perdão. Para nós perdoar, nós temos que jogar o nosso orgulho no chão. Nós não temos que ter orgulho, nós não temos que ter um coração endurecido, travado, que trave a nossa mente, não libere o perdão. Porque Jesus Cristo te perdoou, não perdoou? Jesus Cristo te resgatou. Então, se Jesus perdoou os nossos pecados e converteu a nossa mente,
Então, por que que nós vamos ser orgulhosos e não vamos até o nosso irmão que nós magoamos e pedir perdão a ele? Nem que você fique constrangido, achando que o seu irmão não vai lhe perdoar. Se ele não lhe perdoar, você vá, mesmo assim, peça perdão. Se ele lhe conceder, abrace ele. E se ele não conceder um abraço e não perdoar, não tem nada. Você fez a sua parte. Peça perdão. Perdoe e peça perdão. Perdoe aquele que lhe magoou. Não guarde mágoa, não guarde ódio. Libere perdão para as pessoas. Assim como Jesus lhe perdoou, é para que nós possamos também perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso familiar. Vamos para o 6º ponto. O 6º ponto é servir. O que Noé estava fazendo ali, quando ele estava fazendo a arca? Ele estava servindo a Deus. Ele estava servindo o Deus Altíssimo por causa da fé e a ordenança e o temor. Ele estava servindo, ele estava trabalhando para Deus, porque ele foi escolhido para fazer a obra, fazendo aquela arca. Ali era a obra do Senhor Jesus, porque foi Deus que deu a ordem para ele construir. Então, Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio num fundamento de construir família. Quando Deus veio primeiro em forma do Pai, ele começou a construção. Quem começou a construção da família? Deus. Quando ele começou, fez o homem e depois a mulher. Ali ele começou a construção familiar. A família é importante para Deus. A família é uma construção feita pelo próprio Deus, pelo Criador. A família é um projeto de Deus. A família é projeto, criação do nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus começou a criação da família, a construção da família, e Deus passou a missão para o Filho dele, para vir e salvar as famílias. Amém? E servir a Deus de todo o coração, servir na igreja. O servir nós temos que começar na nossa casa, na nossa família, mostrando para a nossa família como a gente tem obediência, temor e servir a Deus. Fazer aquilo que Deus nos ordenou, amar. Nós temos que amar o nosso irmão, nós temos que abraçar, perdoar, orar pelas necessidades uns dos outros e servir. Servir na igreja, servir a Deus não é só você estar lendo a Bíblia, não é só você estar louvando ou você estar pregando. Servir a Deus, até pegar um copo que o irmão deixou largado em cima do banco, você está servindo porque você está limpando, você está sendo útil no reino de Deus, você está servindo a Deus. Ficar lá na portaria, para muitos diz assim, o cargo do irmão é lá fora, na porta. É muito importante, não importa a altura do cargo, se é fazer um café lá na cantina para servir a igreja, ou se é ficar em pé na portaria para cumprimentar os visitantes, receber os irmãos que vão entrando. É igual o pastor que está lá em cima pregando. Para Deus não tem diferença. Tem diferença no mundo aqui carnal, porque as pessoas gostam de diminuir o irmão pelo cargo que o irmão tem dentro da igreja. É como na vida pessoal dos empregos, né? Se tem um professor e aí tem um médico, aí as pessoas acham que a profissão do médico é melhor do que a do professor, porque o médico vai salvar a vida e o professor não, mas é engano. O professor está ensinando aquelas pessoas, aqueles alunos, para que um dia ele se torne médico para salvar vida. Foi como Jesus veio. Jesus veio para salvar a vida. Jesus veio como médico, Jesus veio como professor para nos ensinar. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso professor. Amém?
E com Jesus nós podemos ter todas essas profissões que existe hoje para o homem, para a mulher, é porque foi os ensinamentos de Jesus que abriu espaço para que nós, humanidade, chegássemos até aqui onde nós chegamos no conhecimento do homem. Porque primeiro nós temos que ter o conhecimento de Deus. O sétimo ponto é a obediência, que foi o que Noé fez, né? Eu vou ler só os pontos. Primeiro ponto é fé. Segundo é oração. Terceiro, sabedoria. Quarto, o temor, temer a Deus. Quinto é o perdão. Sexto, servir. E sétimo, obedecer. Amém? Então eu quero apresentar para as famílias de hoje a coluna que sustenta a casa, que sustenta o seu lar, é Jesus Cristo. Se você ainda não tem Jesus na sua vida, convide Jesus hoje para entrar na sua vida, porque se ele entrar na sua vida, ele entra na sua casa toda, entra na sua família. E no livro, né, de Atos, lá no capítulo 16, versículo 30, a palavra de Deus fala do carcereiro, né? Da confissão do carcereiro. Ali, o carcereiro ouviu a palavra de Deus pregada ali por aqueles dois homens que estavam presos, Paulo e Silas, né? E pelo ouvir, eles creram, né? Eles acreditaram no que eles estavam pregando para eles e através da fé naquela pregação, eles se entregaram a Jesus Cristo. Foi salvo ele, o carcereiro, e toda a casa dele. Aí eles foram passar a servir a Jesus. Por quê? Porque eles tiveram um testemunho de oração dentro daquele presídio, porque pela fé eles acreditaram que o Deus que abriu aquelas portas do cárcere e soltou Silas e Paulo, pela fé eles também iam ser libertos e a família toda ia ser salva. Então, creia em Deus, acredite no poder de Deus, que o poder dele abriu os portões do cárcere. Acredite que o poder de Deus vai salvar a sua casa, a sua vida e a sua família. Aceite Jesus como Salvador. Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar aqui um pedido, né? De desculpa, e eu vou colocar novamente o próximo vídeo. Eu coloquei um vídeo ontem, né, no ar, e eu tirei em seguida, tive ainda 13 visualizações. Eu peço desculpa os 13 seguidores que viram aquele vídeo ontem, e eu tirei porque naquele vídeo saiu coisas que eu não soube explicar direito em relação à minha casa e à minha família. Se, na minha concepção, eu entendo, mas muita gente não ia entender e ia achar que eu era me reclamando, né? Falando que eu tenho uma vida difícil. Não, foi o contrário. Eu quis passar que eu tive uma vida difícil, mas hoje eu tenho as bênçãos do Senhor e hoje eu tenho uma vida abençoada e próspera nas mãos do Senhor. Então eu vou retornar com esse vídeo no nome de Jesus e peço desculpa às pessoas, as 13 pessoas que viram o vídeo ontem, porque não era aquilo que estava lá. Até chegar a palavra que eu falei da minha família, tudo bem. Mas aí no contexto que eu coloquei a minha vida, né, a minha pessoa, distorceu um pouco do que eu quis passar. Então eu peço desculpa, peço perdão pelo erro, né? Porque muitas vezes a gente fala uma coisa que não é muito bem explicado, não é muito bem entendido. Amém? E eu oro. Eterno Deus e Pai querido, eu
coloco a vida da tua igreja, coloco a vida dos pastores, coloco o missionário, coloco todos os ouvintes, todas as famílias nas mãos do Senhor Jesus, pedindo ao nosso Deus Todo-Poderoso, que foi quem nos criou, o nosso Deus que instruiu Noé a construir aquela arca, que este Deus, o Deus daquela época, é o Deus de hoje, continue nos instruindo através da tua palavra, como nós sustentar nossa família, Pai, dentro da arca, como nós construir, Senhor, a arca para nossa família se manter dentro, ser livre das coisas do mundo, para que o Senhor Jesus venha, como ele veio uma vez, ele continue no espírito dele, nos fortalecendo e dando sabedoria, e que o temor de Deus continue no nosso coração, e que a nossa fé seja aumentada a cada dia, no nome de Jesus, e com todas as palavras de Deus que está escrito dentro da Bíblia Sagrada, que nós possa, meu Pai, manter a nossa família em oração, construindo, meu Deus, a arca sagrada com a nossa família dentro. Que Jesus Cristo continue sendo o alicerce e coluna da nossa família. Amém? É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Aleluia, Jesus. Que o Deus da glória seja glorificado nas nossas vidas, na nossa casa, que a luz divina do Senhor Jesus permaneça sobre cada família da terra. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos.